A Aurora, uma história de superação. Capítulo 1. O dia que tudo desabou. Aurora Santos permaneceu sob o brilhante lustre do Salão de Festas Vila Real, no bairro Nobre dos Jardins, em São Paulo. Vestia um elegante vestido branco que sonhara em usar desde criança. Suas mãos tremiam ligeiramente, dedos envolvendo firmemente um buquê de rosas brancas. O salão estava repleto de convidados da alta sociedade paulistana, luxo transbordando de cada canto. Ela sorriu, tentando manter os nervos calmos. Este era o dia mais feliz de sua vida. O padre sorriu calorosamente enquanto se voltava para o noivo, Eduardo Cavalcante. Ele era alto, bonito, com cabelo castanho perfeitamente penteado e uma mandíbula marcante. Seu smoking, sob medida, o abraçava, como se tivesse sido projetado apenas para aquele dia. Aurora olhou para ele, olhos brilhando de amor. Havia esperado por este momento durante 7 anos. O padre começou a falar. Eduardo Cavalcante, você aceita a Aurora Santos como sua legítima esposa para tê-la e mantê-la na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Houve uma pausa. Deveria ter durado apenas alguns segundos. Em vez disso, se arrastou. O sorriso de Aurora lentamente desapareceu, enquanto Eduardo olhava fixamente para frente, sem falar. Os convidados murmuraram. O padre olhou ao redor, confuso. Aurora sussurrou seu nome. Eduardo. Eduardo se voltou para ela lentamente. Não havia calor em seus olhos, apenas frieza. Não, eu não a aceito como minha esposa. Eu recuso. As palavras caíram como um trovão através do salão silencioso. Suspiros eclodiram. Câmeras dispararam. Aurora congelou, seus olhos arregalados, boca entreaberta em descrença. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O quê? Ela sussurrou sem fôlego. Eduardo se afastou dela, virando-se para a multidão. Esta mulher é uma mentirosa. Ela está esperando o filho de outro homem. Não posso me casar com ela. Choque e confusão se espalharam pela multidão, pela imprensa, pelos convidados. Até mesmo as madrinhas pareciam atordoadas. Aurora cambaleou para trás, o buquê escorregando de suas mãos. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos sobre o tapete branco do corredor. O sangue drenou de seu rosto. Isso não é verdade, ela ofegou. Eduardo, por favor, você sabe que isso não é verdade. Mas Eduardo não olhou para trás. Ele se afastou calmamente, como se tivesse simplesmente cancelado uma reunião, não um casamento. O pai de Aurora se apressou, não para consolá-la, mas para agarrá-la pelo braço. Você nos humilhou, não tem mais lugar em minha casa. Antes que pudesse responder, sua visão ficou embaçada. Seu abdômen se contraiu em dor. Uma cãibra aguda atingiu seu baixo ventre. Ela se dobrou e as primeiras gotas de sangue mancharam a frente de seu vestido. Alguém gritou. Uma mulher no fundo gritou por uma ambulância, mas tudo que Aurora podia ouvir era o eco da voz de Eduardo. Ela está esperando o filho de outro homem. Ela agarrou seu estômago, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o mundo ao seu redor se tornou um borrão de pânico e caos. Este foi o dia em que tudo foi tirado dela, seu amor, sua família, sua dignidade e talvez seu bebê. Capítulo 2. Origens humildes. Aurora Santos não nasceu na riqueza ou privilégio. Cresceu em um modesto bairro de Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo, com seu pai, Ricardo Santos, um homem rígido, mas trabalhador, que administrava uma pequena marcenaria. Sua mãe havia falecido quando Aurora tinha apenas 10 anos, deixando um silêncio na casa que nunca se dissipou completamente. Seu pai enterrou sua dor na disciplina, e Aurora aprendeu cedo a confiar em si mesma. Ela se destacou na escola,
movida pelo sonho de se tornar arquiteta, um sonho que sua mãe, uma vez, compartilhou com ela. Seu talento lhe garantiu uma bolsa de estudos em uma das principais universidades privadas de São Paulo. E foi lá, durante seu segundo ano, que conheceu Eduardo Cavalcanti. Ele era tudo o que ela não era: charmoso, confiante, nascido em uma família próspera, herdeiro da Cavalcanti Incorporações, um império imobiliário que praticamente construiu metade dos bairros nobres da cidade. Era formando quando ela estava no segundo ano, e seus caminhos se cruzaram durante uma exposição de arquitetura no campus. Ele elogiou seu projeto, chamou-a de brilhante, e daquele dia em diante a perseguiu implacavelmente. Aurora era hesitante no início, insegura sobre por que alguém como ele se interessaria por alguém como ela. Mas Eduardo a fazia se sentir vista, escolhida, especial. O relacionamento deles rapidamente se tornou assunto na universidade. Ele era o garoto de ouro, e ela era a garota talentosa da periferia que havia capturado seu coração. Durante 7 anos, através de sua graduação, estágio e ascensão dele ao status executivo no negócio da família, eles foram inseparáveis. Aurora o apoiou durante suas lutas com seu pai arrogante, e ele permaneceu ao seu lado quando seu pai adoeceu. Quando Eduardo propôs casamento, pareceu a culminação perfeita de sua história. Ela disse sim, sem hesitação, mas as rachaduras já haviam começado a aparecer. Eduardo havia mudado. Depois de assumir mais responsabilidades na Cavalcanti Incorporações, tornou-se frio, distraído, impaciente. Passou mais tempo em eventos corporativos, menos tempo com ela. Começou a compará-la com outras mulheres, mais ricas, mais polidas, mais bem relacionadas. A irmã dele, Lili, nunca apreciou Aurora. Via-a como uma ameaça ao nome Cavalcanti. Lili frequentemente fazia comentários sarcásticos, questionava suas intenções e espalhava rumores em seus círculos sociais. Aurora tentava ignorar, pensando que o amor venceria. E então veio a gravidez. Capítulo 3. A queda. A gravidez não foi planejada, mas Aurora ficou feliz. Havia imaginado começar uma família com Eduardo há anos. Quando contou a ele, ele ficou em silêncio. Depois sorriu e disse que precisava de tempo. Ela pensou que isso significava que ele estava sobrecarregado. O que ela não sabia era que Lili já havia envenenado seu ouvido. Lili fabricou uma história, falsificou mensagens de texto, contratou alguém para se passar por um ex-amante e até manipulou um exame de paternidade falso que sugeria que a criança poderia não ser de Eduardo. Eduardo, já estressado e duvidoso, acreditou, mas em vez de confrontar Aurora, planejou algo muito pior. Ele a exporia no dia do casamento, a humilharia publicamente e se livraria do escândalo de uma só vez. Aurora não fazia ideia. Em sua mente, o casamento ainda era uma celebração do amor. Seu pai, embora relutante sobre a riqueza de Eduardo, havia aprovado a união por seu potencial. Aurora havia escolhido o vestido ela mesma, projetado algumas das decorações e até escrito seus próprios votos. Ela pensava que aquele era o início de seu para sempre, mas em vez disso, se tornou o início de sua ruína. Capítulo 4. Recomeçar do zero. No momento em que Eduardo se afastou, tudo desabou. Seu pai a renegou, seus amigos desapareceram, a mídia publicou manchetes chamando-a de fraude. Ela se tornou a vilã em uma história que não havia escrito. Ela deixou-os para o hospital sozinha. O bebê havia sobrevivido, mas Aurora não tinha nada, nenhuma casa, nenhum trabalho, ninguém. Ela vagou pela cidade por dias antes de encontrar abrigo em um pequeno quarto acima de um café simples na Vila Madalena. Encontrou trabalho, limpando mesas e esfregando o chão. Vendeu seu laptop,
suas joias, tudo exceto uma única foto de ultrassom dobrada em sua carteira. Toda noite olhava para aquela foto e sussurrava: "Vamos ficar bem, de alguma forma", porque mesmo que ninguém mais acreditasse nela, a Aurora sabia a verdade. Aquela criança era de Eduardo, e não importava o quão baixo ela havia caído, encontraria um jeito de se levantar novamente. Capítulo 5. Um novo começo. A vida de Aurora se estabeleceu em um ritmo silencioso de sobrevivência. Cada dia era uma rotina de acordar antes do amanhecer, abrir o café, limpar mesas, servir café e fechar tarde da noite. Seu corpo doía constantemente, mas ela nunca reclamava. Não podia se dar ao luxo. A gravidez progredia lentamente e, apesar do estresse emocional, o bebê estava saudável. Era sua âncora, o batimento cardíaco silencioso dentro dela. Foi numa manhã particularmente fria, quando o neon do café piscou para a vida, que ele entrou pela primeira vez. Alto, cabelo escuro, vestido com um moletom simples e jeans, parecia completamente fora de lugar no café simples, mas sua presença era calma, tranquilizadora. Aurora olhou enquanto ele se aproximava do balcão, tirando a neve dos ombros. "Café preto, sem açúcar", disse com voz gentil. Aurora preparou e entregou sem uma palavra. Ele não sorriu, mas seus olhos demoraram nela um momento mais longo que o esperado. No dia seguinte ele voltou, e no próximo. Sempre o mesmo pedido, sempre o mesmo comportamento silencioso. Depois de uma semana, finalmente perguntou seu nome. "Aurora", ela respondeu. "É um nome lindo", disse antes de sair. Algo sobre sua presença a intrigava, mas não de forma ruim. Era desconhecido, mas reconfortante. Ela notou como ele segurava a porta para clientes mais velhos, como ajudou uma menina a apanhar moedas caídas, como se sentava perto da janela e simplesmente observava o mundo sem julgamento. Seu nome, ela depois soube, era Liam. Ele nunca disse muito sobre si mesmo, apenas que trabalhava remotamente e preferia lugares silenciosos. Eles começaram a trocar conversas curtas, depois mais longas. Aurora se viu sorrindo pela primeira vez em meses, e assim, lentamente, uma nova história começou a se desenrolar. Uma história de redenção, esperança e a descoberta de que às vezes as pessoas mais improváveis podem se tornar nossa salvação. Capítulo 6. A busca pela verdade. No café, Aurora explicou tudo o que havia ouvido naquela noite. Maia se inclinou para a frente, interessada. "Se você está certa, podemos expô-los, mas isso vai levar tempo. Preciso rastrear o laboratório do exame, encontrar rastros digitais, talvez acompanhar comunicações entre Lilith e as pessoas que encenaram isso." Aurora assentiu. "Estou preparada, não tenho mais nada a perder." Dias se passaram, depois semanas. Maia enviava atualizações regularmente. O exame de paternidade falso nunca havia sido processado por um laboratório certificado. As supostas mensagens de outro homem foram criadas com um número falso. Lilith havia contratado alguém para interpretar o papel de um ex-amante misterioso. As peças se encaixavam como um quebra-cabeça sombrio. Enquanto isso, Aurora continuou trabalhando e se encontrando com Liam todas as noites. Ela não contou sobre a investigação, ainda não, mas notou algo diferente. Uma noite, passando por uma livraria, viu Liam lá dentro, conversando com um homem mais velho de terno. Ela parou do lado de fora, observando. O homem se curvava ligeiramente, como se respeitasse Liam. A forma como conversavam não parecia casual, parecia oficial, estratégica. Como se Liam não fosse apenas um homem quieto de moletom, mas alguém importante. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, Liam se virou e a viu. Sorriu gentilmente e a chamou para dentro. Ela entrou hesitante.
Aurora, este é um velho amigo, Raimundo, disse Liam. O homem acenou polidamente e se desculpou. Depois que ele saiu, Aurora olhou para Liam, curiosa. Você conhece pessoas de terno agora? Brincou. Liam riu baixinho. Apenas alguém com quem costumava trabalhar. Eu era consultor corporativo antes de começar a trabalhar como freelancer. Ela assentiu lentamente, não totalmente convencida. Sua curiosidade cresceu, mas ainda não insistiu. Capítulo 7. A revelação. Naquela mesma semana, Maia ligou para Aurora. Encontramos o celular que Lili usou. Também rastreamos pagamentos para o técnico do laboratório que alterou os resultados. Temos evidências suficientes para contestar tudo legalmente. Aurora sentiu a respiração falhar. Havia esperado por este momento. Poderia limpar seu nome, não para Eduardo, não por vingança, mas por sua filha, por si mesma. Maia sugeriu que liberasse as evidências online através de um vídeo depoimento. Manterá sua localização privada. Apenas conte sua história. Deixe a verdade falar. Aurora hesitou, mas concordou. Passou horas gravando e regravando a mensagem. Falou sobre a traição, as mentiras, a dor de ser abandonada grávida. Não citou Eduardo ou Lili diretamente, mas expôs os fatos. Postou o vídeo anonimamente. Viralizou em 2 dias. Centenas de milhares de visualizações. Pessoas comentaram com apoio, compartilhando suas próprias histórias de traição e sobrevivência. Influenciadoras repostaram. Veículos de notícias repercutiram. Alguém de uma fundação de empoderamento feminino a procurou, oferecendo uma plataforma para falar. Eduardo viu o vídeo. Lili também, e a tempestade começou. Capítulo 8. A Justiça Aurora foi contatada por um advogado representando a família Cavalcante, ameaçando o processo por difamação. Mas Maia e sua empresa estavam preparadas. Liberaram as evidências para um jornalista investigativo e logo a verdade explodiu nas manchetes. Lili Cavalcante, acusada de fabricar evidências para sabotar casamento. A opinião pública se inverteu. De repente, Aurora não era mais a vilã, era a sobrevivente. Eduardo tentou fazer contato, enviou um e-mail. Eu não sabia, estava errado. Por favor, me perdoe. Ela não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Uma noite, enquanto estava no terraço do café, olhando a cidade, Liam se juntou a ela. O céu estava cheio de estrelas. Você tem estado quieta ultimamente, disse suavemente. Ela assentiu. Só estou processando tudo. Você passou pelo inferno e saiu mais forte, disse Liam. Isso merece mais que silêncio. Merece paz. Ela se virou para olhá-lo. E você, Liam? Quem é você realmente? Ele manteve seu olhar por um momento antes de responder. Alguém que está fugindo do próprio passado, assim como você. Foi tudo que disse, mas foi suficiente. Algo dentro de Aurora se moveu. Ela não estava sozinha em ter segredos. Ambos carregavam cicatrizes e talvez pudessem começar a curar juntos. Capítulo 9. Renascimento. Aurora não se movia mais como alguém quebrada. Cada passo agora carregava propósito. Após o vídeo viral e a exposição legal das mentiras de Lili, a narrativa havia mudado. Não estava mais escondida nas sombras. Não abaixava mais a cabeça ao passar por olhares críticos. Maia e sua empresa entraram com acusações oficiais contra Lili por difamação, fraude e intenção maliciosa. As evidências foram verificadas, incluindo rastros digitais, documentos falsificados e subornos. O processo legal levaria tempo, mas o primeiro golpe havia sido desferido. Enquanto isso, a empresa de Eduardo enfrentou retaliação pública. Acionistas exigiram explicações. Clientes cancelaram negócios. O nome Cavalcante, antes associado ao domínio imobiliário,
agora evocava traição e escândalo. Enquanto Aurora estava silenciosamente em sua mesa do café, tomando chá e revisando atualizações de Maia, recebeu uma visita inesperada. Uma mulher em um elegante terno azul marinho se aproximou com um ar calmo, mas respeitoso. Senhora Santos, meu nome é Glória Moura. Represento a Fundação Mulheres em Ação. Fomos profundamente tocadas por sua história e gostaríamos de convidá-la para falar em nossa cúpula nacional no próximo mês. Aurora piscou, surpresa. Eu? Não sou uma palestrante. Glória sorriu. Você é uma sobrevivente, e isso a torna exatamente o tipo de voz que queremos. Capítulo 10. Transformando dor em poder. Com o encorajamento de Liam, Aurora começou a se preparar para submeter à palestra. As noites foram gastas, escrevendo e reescrevendo, ficando em frente ao espelho, praticando com mãos trêmulas. Quando o dia chegou, o palco era maior do que esperava. Centenas de mulheres preenchiam o auditório, muitas delas sobreviventes também. Aurora subiu ao palco, coração batendo forte, e olhou para a multidão. Começou a falar. Sua voz rachou no início, mas cresceu mais forte a cada frase. Falou do amor que se tornou frieza, da traição, do abandono e do peso de carregar uma vida enquanto se sentia sem vida. Não contou a histórias como vítima, mas como uma mulher que se levantou quando caiu. Houve silêncio por um momento, depois uma ovação de pé. Lágrimas, aplausos, abraços de estranhas. Capítulo 11. Construindo o futuro. Aurora começou a colaborar com a Fundação para criar workshops, grupos de apoio e, eventualmente, um pequeno fundo para mulheres grávidas abandonadas por seus parceiros. Cada real veio de seus próprios ganhos com palestras e pequenas doações de mulheres que acreditavam na causa. Liam assistiu a tudo se desenrolar com orgulho silencioso. Nunca ficou nos holofotes, nunca buscou crédito, mas sempre estava lá, consertando seu laptop quando quebrava, carregando garrafas de água nos bastidores, dirigindo-a para entrevistas noturnas. Uma tarde, Aurora perguntou diretamente: "Por que você faz tudo isso? Mal me conhece." Liam a olhou sério. "Porque sei como é perder tudo e não ter ninguém que acredite em você. Você me deu uma razão para acreditar novamente." Enquanto o julgamento contra Lili prosseguia, ela enfrentou multas pesadas e uma sentença suspensa. Aurora encontrou algo que pensara ter perdido para sempre: paz. Eduardo renunciou ao conselho da Cavalcante. Rumores de abuso de álcool e colapsos surgiram. Ele nunca mais contatou Aurora. Uma noite, enquanto estava do lado de fora do café com Liam, observando o pôr do sol dourado pintar o céu, ela sorriu. "Eu costumava pensar que justiça significava vingança. Agora penso que significa apenas paz." Liam se virou para ela. "E você encontrou isso?" Aurora assentiu. "Sim, e talvez algo mais." Liam alcançou o bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Sem discursos chiques, apenas uma pergunta simples: "Vai me deixar ficar ao seu lado para o que vier pela frente?" O coração de Aurora se encheu. Ela não precisava da caixa, do anel ou da promessa de para sempre. Tudo o que precisava era deste momento. "Sim", sussurrou. "Vou." Capítulo 12. Revelações. Aurora nunca perguntara sobre dinheiro para Liam, e ele nunca oferecera detalhes. O relacionamento deles nunca fora construído sobre fortuna, títulos ou gestos materiais. Era construído nos espaços silenciosos entre luta e recuperação. Mas a verdade, como todas as verdades, eventualmente encontra seu caminho à superfície. Começou com um telefonema. Aurora estava em reunião com um editor interessado em suas memórias, quando o telefone vibrou com um número desconhecido. Ignorou no início, mas quando tocou repetidamente,
finalmente atendeu. Senhora Santos, aqui é Carolina Brooks da Hartwell Capital. Gostaríamos de discutir sua proposta de parceria. Aurora piscou. Desculpe, acho que ligou para a pessoa errada. Carolina fez uma pausa, confusa. A senhora está listada como o contato principal na conta pessoal do Sr. Liam Hart. Ele nos pediu para coordenar sua próxima doação filantrópica através de sua fundação. O coração de Aurora pulou. Hart. Ela já havia ouvido esse nome. Hartwell Capital, uma das empresas mais poderosas do país. Ela correu para casa, abriu o laptop e pesquisou. Não demorou muito. Liam Hart, fundador da Hartwell Capital, um dos bilionários mais jovens da indústria financeira, desapareceu da vida pública 5 anos atrás, após a morte trágica de sua esposa, Clarissa Hart. Sem entrevistas, sem aparições públicas, sem avistamentos. Aurora encarou a tela. Era ele, a mesma mandíbula marcante, os mesmos olhos estáveis. O homem em quem confiara, com quem chorara, ao lado do qual se curara, era um bilionário. Capítulo 13. Confronto e compreensão. Naquela noite, Liam chegou ao café como sempre, carregando 2 xícaras de cidra quente. Aurora não falou. Simplesmente colocou o laptop sobre a mesa, tela ainda brilhando com o perfil dele. Liam olhou para a tela, depois para ela. Então você descobriu. Por que não me contou? Perguntou. Desde o começo, nunca me importei com seu dinheiro. Ainda não me importo, mas mereci a verdade. Liam se sentou na frente dela. Não estava escondendo o dinheiro. Estava escondendo o papel que costumava pensar que importava mais que as pessoas. Depois que Clarissa morreu, fechei tudo. Quis desaparecer, me tornar invisível e então te conheci. Você não estava interessada no meu currículo ou minha fortuna. Você me viu. O homem, não o nome. Não queria perder isso. Os olhos de Aurora se suavizaram, mas a dor ainda estava lá. Confiei em você com cada parte de mim, e agora sinto como se nunca realmente te conhecesse. Liam alcançou o bolso e colocou uma única foto sobre a mesa. Era uma foto dele e Clarissa, sorrindo em frente a uma cabana na mata. Ela amava coisas simples, disse. Assim como você. Me ensinou como estar presente, e quando a perdi, esqueci como viver. Você me lembrou. Aurora olhou para a foto, depois de volta para ele. Não sou ela, Liam. Eu sei, disse. Você não é uma substituição. Você é a razão pela qual quero viver novamente. Capítulo 14. Separação e reencontro. Na manhã seguinte, Liam não apareceu no café, nem no dia seguinte. Aurora disse a si mesma que não sentia falta dele, mas suas mãos tremiam quando fazia café. Pulava toda vez que a sineta da porta tocava. No terceiro dia, recebeu uma carta. Sem assinatura, sem endereço de retorno, apenas uma nota. Nunca vou parar de ser grato pela luz que trouxe à minha escuridão. Precisei de você mais do que jamais, disse. Mas se minha presença só te machuca agora, vou me afastar. Para sempre seu, L. Aurora dobrou a carta e a pressionou contra o peito. Sentou lá por muito tempo, sozinha, cercada por tudo que haviam construído em silêncio. Percebeu algo então. Amor nem sempre é sobre entender todos os segredos. Às vezes, é sobre ser corajosa o suficiente para perdoar o que ainda não entendemos. Naquela noite, caminhou no frio em direção ao único lugar que pensou que ele poderia estar. O lago no Parque Ibirapuera, o que ele uma vez descrevera como pacífico, sagrado. Um lugar compartilhado apenas com pessoas que importavam. Encontrou-o lá de pé na beira, olhando a água. Ele não se virou quando ela se aproximou. Você é difícil de encontrar, disse. Ele finalmente se virou. Não queria que me encontrasse se isso significasse perder sua confiança.
Aurora respirou fundo. Ainda estou nervosa, mas também estou apaixonada pelo homem que me ajudou a carregar compras, montou o berço e segurou minha mão durante a tempestade. Se esse homem também é bilionário, vou aprender a conviver com isso. Liam sorriu fracamente. E agora? Agora paramos de fugir de nossos passados um do outro. Apenas somos. Capítulo 15. Construindo um legado. Os meses que se seguiram foram diferentes de qualquer coisa que Aurora imaginara. Com a verdade revelada e o público agora a vendo como símbolo de força, oportunidades se abriram. Ela se tornou uma voz para mulheres que haviam sido silenciadas, abandonadas ou envergonhadas. A fundação que iniciou cresceu rapidamente. Com o apoio financeiro anônimo de Liam, abriram um pequeno, mas impactante centro de recursos no centro de São Paulo, oferecendo ajuda jurídica, terapia e apoio habitacional para mulheres grávidas abandonadas por seus parceiros. O centro não era apenas um lugar, era um movimento. Mulheres de todo o país enviavam cartas, doações e pedidos para hospedar programas similares em suas cidades. Capítulo 16. Justiça final. O caso legal contra Lili entrou em seus estágios finais. Apesar de seus advogados de alto perfil, as evidências eram inegáveis. Aurora se sentou no tribunal, calma e composta, Liam ao seu lado. O juiz sentenciou Lili a 3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e restituição financeira para a fundação de Aurora. Não era prisão, mas era desgraça pública. Significava responsabilização. Fora do tribunal, repórteres se aglomeraram, esperando uma declaração dramática. Aurora olhou para as câmeras, voz firme. Esta não é apenas minha vitória, é um lembrete de que a verdade importa e o silêncio não é proteção. Justiça não é sobre vingança, é sobre cura. Eduardo estava visivelmente ausente dos procedimentos. Havia se mudado para outra cidade, tentando reconstruir a vida silenciosamente. Enviou uma carta final semanas antes do julgamento, pedindo desculpas novamente e admitindo que havia falhado com ela, não apenas como parceiro, mas como homem. Aurora não respondeu. Dobrou a carta e a colocou numa gaveta próxima à foto do ultrassom que ainda guardava, não por nostalgia, mas como lembrete de quão longe havia chegado. Um novo começo. A filha de Aurora nasceu numa manhã tranquila de primavera, saudável e forte. Ela a nomeou Clara, em homenagem à falecida esposa de Liam. Não era uma substituição, mas uma ponte entre duas almas que haviam suportado perdas e escolhido o amor. Liam chorou quando segurou Clara pela primeira vez. Aurora o observou, lembrando-se do homem que uma vez estivera na beira de um lago, perdido e inseguro. Agora, embalando nova vida em seus braços, com olhos cheios de esperança. Capítulo 15. Construindo um legado. Os meses que se seguiram foram diferentes de qualquer coisa que Aurora imaginara. Com a verdade revelada e o público agora a vendo como símbolo de força, oportunidades se abriram. Ela se tornou uma voz para mulheres que haviam sido silenciadas, abandonadas ou envergonhadas. A fundação que iniciou cresceu rapidamente. Com o apoio financeiro anônimo de Liam, abriram um pequeno, mas impactante centro de recursos no centro de São Paulo, oferecendo ajuda jurídica, terapia e apoio habitacional para mulheres grávidas abandonadas por seus parceiros. O centro não era apenas um lugar, era um movimento. Mulheres de todo o país enviavam cartas, doações e pedidos para hospedar programas similares em suas cidades. Capítulo 16. Justiça final. O caso legal contra Lili entrou em seus estágios finais. Apesar de seus advogados de alto perfil, as evidências eram inegáveis. Aurora se sentou no tribunal,
calma e composta, Liam ao seu lado. O juiz sentenciou Lily a 3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e restituição financeira para a fundação de Aurora. Não era prisão, mas era desgraça pública. Significava responsabilização. Fora do tribunal, repórteres se aglomeraram, esperando uma declaração dramática. Aurora olhou para as câmeras, voz firme. Esta não é apenas minha vitória, é um lembrete de que a verdade importa e o silêncio não é proteção. Justiça não é sobre vingança, é sobre cura. Eduardo estava visivelmente ausente dos procedimentos. Havia se mudado para outra cidade, tentando reconstruir a vida silenciosamente. Enviou uma carta final semanas antes do julgamento, pedindo desculpas novamente e admitindo que havia falhado com ela, não apenas como parceiro, mas como homem. Aurora não respondeu. Dobrou a carta e a colocou numa gaveta próxima à foto do ultrassom que ainda guardava, não por nostalgia, mas como lembrete de quão longe havia chegado. Um novo começo. A filha de Aurora nasceu numa manhã tranquila de primavera, saudável e forte. Ela a nomeou Clara, em homenagem à falecida esposa de Liam. Não era uma substituição, mas uma ponte entre 2 almas que haviam suportado perdas e escolhido o amor. Liam chorou quando segurou Clara pela primeira vez. Aurora o observou, lembrando-se do homem que uma vez estivera na beira de um lago, perdido e inseguro. Agora, embalando nova vida em seus braços, com olhos cheios de esperança. Capítulo 21. A mensagem final. Anos depois, Aurora estava diante de um auditório lotado, as luzes do palco aquecendo sua pele, o coração firme. Clara estava na primeira fila, sentada no colo de Liam, batendo palmas com as mãozinhas, inconsciente da tempestade que sua mãe uma vez sobrevivera para estar ali. Aurora respirou fundo e começou. Eu costumava pensar que sobrevivência significava simplesmente passar o dia, fingindo que estava bem quando estava quebrada por dentro. Acreditava que o silêncio era mais seguro que a verdade, que a vergonha era minha para carregar sozinha, mas estava errada. Sobrevivência não é silêncio, é falar. Mesmo quando sua voz treme, é escolher reconstruir. Quando o mundo a derrubou, é se permitir ser amada novamente, mesmo quando seu coração tem medo. Estou aqui não porque fui resgatada, mas porque escolhi me erguer. E se você está sentada aí se perguntando se pode se erguer também, deixe-me dizer, sim, você pode. Você já está se erguendo, porque cada passo que dá, através da escuridão, é um passo mais perto da luz. Ela olhou para Clara, depois de volta para o da multidão. Não espere por alguém para salvá-la. Seja sua própria salvação. E quando o amor a encontrar novamente, deixe-o entrar. Você merece. O aplauso ecoou pelo auditório, mas Aurora manteve os olhos em sua família. Ali estava sua verdadeira vitória, não na vingança ou na justiça, mas na capacidade de amar e ser amada novamente. Aurora Santos havia começado como uma jovem da periferia com um sonho. Caiu mais fundo do que imaginou possível, mas se levantou não apenas como sobrevivente, mas como uma força de mudança, uma construtora de esperança. E no final, descobriu a verdade mais preciosa de todas. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O amor verdadeiro não vem da perfeição, vem da coragem de continuar tentando, mesmo quando tudo parece perdido.